Hoje a gente vai desvendar um dos textos mais influentes da história, para descobrir um segredo na sua estrutura, um segredo que muda completamente o jeito como a gente lê esse livro. Para começar, que tal uma pergunta que pode virar de cabeça para baixo o que a gente acha que sabe sobre o livro de Deuteronômio? Pois é, o nome Deuteronômio até sugere uma segunda lei, né? Mas na verdade a história é outra. O livro é uma série de discursos muito emocionantes de Moisés. Ele está ali, no finzinho da vida, preparando uma nova geração de israelitas para entrar na Terra Prometida, renovando o pacto sagrado que define quem eles são. Sabe, a forma como esse livro é organizado sempre foi meio que um quebra-cabeça. À primeira vista parece até um pouco fora de ordem. Mas a chave, a grande sacada para entender a lógica por trás dele, está num tipo de documento político que era super comum no mundo antigo. Certo, vamos entender isso aqui direitinho. Esses tratados, pensa neles como se fossem o direito internacional da época. Era assim que as grandes potências e os reinos menores se entendiam. E o mais importante de tudo, eles seguiam um formato bem específico, quase uma receita de bolo. E olha que incrível, o que é realmente fascinante aqui é que essa estrutura de 6 partes era super consistente em todo o Antigo Oriente Próximo. Era um padrão. Isso nos dá basicamente uma planta baixa, um modelo claro de como esses documentos oficiais funcionavam na época. E é exatamente essa semelhança na estrutura que abre um debate acadêmico super interessante. É quase uma investigação. Com qual modelo de tratado Deuteronômio se parece mais? Com o modelo mais antigo, dos Neo-hititas, ou com o mais recente, dos Neo-assírios? A resposta para essa pergunta é uma pista fundamental para a gente tentar descobrir quando o livro foi escrito. Então, beleza, a gente tem essa planta baixa de um tratado antigo. O que acontece quando a gente pega essa planta e coloca em cima do livro de Deuteronômio? Bom, o resultado é impressionante. E tá aí, a estrutura de Deuteronômio se encaixa, olha, quase que perfeitamente no formato do Tratado de Suzerania. Cada pedaço dos discursos de Moisés corresponde direitinho a uma seção padrão desses acordos políticos da época. É um encaixe perfeito. E isso muda tudo, né? O livro está mostrando a relação entre Deus e Israel não só como uma coisa religiosa, mas como uma aliança formal com termos políticos e nacionais. Deus é o grande rei, o suzerano, e Israel é a nação vassala que está sob a proteção e o cuidado dele. Ok, já entendemos a estrutura geral do livro. Agora vamos olhar mais de perto para a maior parte dele, as leis. Porque ali dentro a gente vai descobrir outra camada de organização que é, nossa, elegantíssima. A grande sacada é a seguinte: o que parece ser uma lista enorme e às vezes até meio aleatória de regras, na verdade é um comentário teológico genial sobre os 10 mandamentos. O livro está, na prática, explicando o espírito por trás de cada mandamento. As leis são organizadas em torno dessas duas relações fundamentais, exatamente como as 2 tábuas dos mandamentos. A primeira parte fala da relação com Deus, a segunda, da relação com as outras pessoas. E o livro faz questão de mostrar que uma coisa está totalmente amarrada na outra. Vamos pegar o primeiro mandamento como exemplo, para a gente entender bem. O princípio central aqui é sobre autoridade e lealdade. A quem pertence a aliança final? A quem se deve devoção total? E aí, os capítulos de 6 a 11 não são um monte de regras novas. Pelo contrário, eles são um mergulho bem profundo no que significa na prática, no dia a dia, viver esse primeiro e mais fundamental mandamento. Agora vamos dar um pulo lá para o 5º mandamento, que é o que abre a seção sobre as relações entre as pessoas. Esse princípio estabelece a importância de respeitar as estruturas de autoridade aqui na Terra, que são vistas como fundamentais para manter a aliança viva dentro da comunidade. E o livro faz uma coisa genial. Ele pega esse princípio da família, de honrar pai e mãe, e expande para todas as outras formas de liderança na nação. Juízes, reis, sacerdotes, profetas. A ideia é que todos eles deveriam funcionar como um elo numa corrente, transmitindo as instruções de Deus para o povo. Mas por quê? Por que estruturar uma aliança com Deus como se fosse um tratado político? É que essa estrutura revela uma mensagem teológica muito profunda e, para a época, totalmente revolucionária. Este versículo resume de um jeito lindo a mensagem central do livro todo. A lei não é um peso, não é para oprimir. É um guia que Deus deu para o bem do próprio povo. Pensa só, no mundo daquela época, os deuses eram vistos como imprevisíveis, cheios de caprichos.
Nesse cenário, a lei de Deus foi o maior ato de graça que poderia existir. Era um Deus de amor revelando, com todas as letras, como viver num relacionamento seguro e abençoado com Ele. Era basicamente clareza no meio do caos. E todos esses grandes temas que a gente vê no livro, um santuário central, a história como o palco onde Deus age, o princípio de que a obediência leva à bênção, tudo isso só reforça a ideia principal. Um Deus único, soberano, que por pura graça fez uma aliança formal e cheia de amor com o seu povo. E no fim, essa nova forma de olhar para Deuteronômio nos deixa com uma pergunta para pensar. Sobre a natureza das regras, dos relacionamentos e da orientação divina. Como a nossa perspectiva muda quando a gente passa a enxergar a lei não como uma restrição, mas como uma revelação de amor.